a gente está em crise, né? Essa crise já vem há algum tempo, mas não é uma crise de leitores, nem uma crise de autores. É uma crise do modelo de varejo, vamos dizer assim, de como é que o livro chega na mão do leitor. E isso impacta diretamente na produção de conteúdo. Só que essa crise é boa, se a gente for ver, porque ela está acelerando, e a pandemia ajudou a acelerar muito o que o Leonardo também falou, e o que o Renato também falou, as formas de chegar, de poder mostrar o seu conteúdo e também quem pode mostrar o seu conteúdo. Até pouco tempo atrás, a gente vivia até num jeito confortável em que o mainstream era muito claro em todos os canais, né? Você tinha o grande canal de televisão, a grande novela, que conseguia ter 90% até 98% de audiência, né? Todo mundo às 9 da noite estava lá sentado, ou às 8 da noite sentado assistindo a mesma novela, né? Você tinha o grande filme no cinema, você tinha a grande revista, você tinha o grande assunto e você tinha o best-seller, né, lido. E era mais fácil, né? Aliás, era tudo mais fácil, né? Você tinha uma ou duas marcas de sabão em pó, você tinha né, 2 ou 3 shampoos, né? Um para cabelo oleoso, um para cabelo seco, né? Hoje é difícil, né? Você vai lá comprar shampoo, tem todos os sabores, você não sabe nem o que comprar direito, né? E a gente tem não só uma diversidade de canais, quanto uma diversidade de programas, e você fala assim, qual é a série mais assistida? É o Gambito da Rainha, ou é Fleabag, ou é Little Fires Everywhere? É o que é, né? Na verdade, o que aconteceu é que o mainstream explodiu, ele se pulverizou. Não existe um mainstream. Eu acho que agora a gente está no mundo dos grandes, médios e pequenos nichos. Tem nichos gigantescos. Você tem um Felipe Neto com 40 milhões de seguidores, mas você tem o nicho dos cosplayers, que também é enorme. Você tem o nicho dos K-popers, você tem o nicho dos jogadores de xadrez, sim, que talvez agora aumentem, né? E você tem maneiras de chegar e de se expressar. Então, a coisa ficou mais complexa. O mundo é muito mais complexo. E mudou a maneira da gente chegar nesses consumidores, seja de produtos, seja de conteúdos. Antes, para as editoras, era muito fácil publicar um livro e colocar nas grandes redes de livrarias, e esperar a venda, né? Isso vai ser vendido. Você pode copiar o que as livrarias internacionais estavam fazendo, né? Existe menos risco por saber que vai ser publicado lá fora o Sidney Sheldon. Só que hoje esse modelo de grande rede também implodiu, né? Aqui por problema de gestão, mas lá fora também tinha implodido. Já a Borders já tinha falido, a Barnes Noble está falindo e você tem outras. Aqui a Saraiva, a Cultura, a La Selva já foi, essas duas estão né, por um fio, por problema de recuperação judicial, não vão se recuperar, ninguém acredita mais. E aí, o que acontecia? Essas grandes redes, né, elas acabavam, e até elas, e mais um modelo maluco de conta de livraria, e até eu acho que isso se mimetizava um pouco, e aí eu acho que o Leonardo pode falar melhor, do ponto de vista de produção, né, com o filme, fazer novos lançamentos, né, a cota novidade contribuía muito mais para o balanço aí financeiro das editoras,
e você tinha, aqui no Brasil, editoras que lançavam 70 novos títulos por mês, né? Nos Estados Unidos, você tinha algumas que lançavam 200 novos títulos por mês. Até o começo de 2018, a gente tinha 2.000 novos lançamentos por mês das editoras principais, né? Isso não cabe em livraria, nem na maior mega store. O que acontece é que e os livros consignados nas livrarias faziam uma bola frenética em que o livro só tinha algumas poucas semanas para se provar que ele poderia ser vendido. Se ele não é vendido, ele é devolvido, né? E aí, aonde que os autores iam publicar? Não tem lugar. Essa loucura de publicação mata os lançamentos, né? As livrarias não pediam todos os lançamentos, e os livros não tinham chance nem de ser conhecidos, nem de ser vendidos, nem de ser comprados, etc. Claro, as livrarias físicas não conseguem absorver todo o conteúdo produzido. E aí começou-se uma crise de canal, de venda ou de descobrimento de novos conteúdos, de novos livros, de novos títulos, e veio a pandemia. E aí as livrarias ficaram fechadas. Claro que os canais de venda online, não de venda de livros digitais, de vendas de livros físicos online, como a Amazon, por exemplo, elas já existiam. Mas a pandemia acelerou, vamos dizer assim, a educação das pessoas de que era possível comprar digitalmente. E no online você não tem limitação de espaço físico. E aí as editoras que não tinham ainda também canais de venda digital, elas acabaram tendo que se virar. E aí, março, abril e maio, você teve a maior crise de venda, né, das editoras. Junho, julho e agosto, as vendas se equilibraram. Setembro, outubro e agora novembro, elas já ultrapassaram do ano passado. No paralelo, isso já vem dos últimos anos, a autopublicação explodiu. Por quê? Porque as editoras não conseguem absorver toda a demanda de gente que quer publicar. E a editora não consegue absorver. Por quê? Porque publicar é risco. A editora só vai publicar aquilo que ela minimamente acredita que pode retornar, já que ela vai ter um capital todo à frente para poder financiar a publicação, e o retorno é no mínimo um ano depois. Isso acabou mostrando que é possível publicar independentemente e é possível atingir um público também independentemente do canal da editora. É possível, com uma divulgação digital, qualquer pessoa publicar e até não só ficar com o seu conteúdo digital, é possível fazer impressão sob demanda e ter seu livro físico também, sem precisar imprimir na frente. A gente tem hoje uma explosão de autopublicação, uma explosão de criação de conteúdo. Claro que você tem aí todas as qualidades, coisas muito ruins ou muito boas, mas você não tem um gargalo aí que vai impedir a expressão de conteúdo. Ao mesmo tempo, você tem uma demanda também, por exemplo, no audiovisual e em outras plataformas, por conteúdo, por bons conteúdos. Então, é isso. Você tem agora todo o conteúdo de streaming, que também está pulverizado. Você não tem só as salas de cinema, né? E você não tem um canal de streaming. Você tem agora os novos entrantes que aceleram a própria a concorrência entre os canais
e buscam, né, desesperadamente com as produtoras e com os autores e com os criadores de conteúdo boas histórias para serem produzidas. E sim, você tem podcasts, você tem as produtoras de audiolivro. O áudio nunca foi tão importante, né? As pessoas podem fazer outras coisas enquanto ouvem, né? Enquanto dirigem, enquanto viajam, enquanto limpam a casa, enquanto cuidam da planta. Então, audiolivro, audiodrama, podcast é um novo canal. Então, hoje não, desde que eu abri a minha agência, eu enxergo os autores como produtores de conteúdo. Livro físico é uma possibilidade, livro digital é outra, audiolivro é outra, audiovisual é outra, podcast é outra, publicar em outros países é outra. E o caminho inverso também. Os roteiristas podem transformar os seus roteiros em livros, né? Acabamos de fazer isso com a Thalita Rebouças. Ela primeiro criou um roteiro, vai estrear daqui a pouquinho, Pai em Dobro, pela Netflix, e a gente está lançando concomitante um livro, né? Esse movimento também acontece lá fora, e aqui no Brasil é isso. Até pouco tempo atrás, esses dois mercados se conversavam muito pouco, mas adaptação de obras é a coisa mais antiga do mundo. Inclusive, o Gambito da Rainha já foi para a lista dos mais vendidos do New York Times. Não foi para o Brasil, porque esse livro ainda não estava traduzido, e, claro, demora um tempo, né? Mas, se você for olhar na lista dos mais vendidos, sempre você tem alguma coisa que conversa entre o audiovisual e o editorial, né? O Conto da Aia, por exemplo, né? Handmaid's Tale, é um livro de 1986, né? E depois que ele foi principalmente para o Hulu primeiro, e agora também em outro canal de streaming, o livro voltou a ser relevante, né? Então, as coisas estão mudando muito. Os roteiristas, os criadores de conteúdo, eles estão sendo muito demandados, sim, porque nós estamos consumindo conteúdo em todas as frentes, né? É o melhor momento, sim, para você ser criador e não mais limitados a só um canal, né? Ou um formato. Então, é muito bom se um roteirista aprender a transformar o seu conteúdo de roteiro em um romance ou em qualquer outra coisa, ou um documentarista transformar seu livro de não ficção em um livro de não ficção, em um podcast, ou seja, nós estamos em plena era do cross-mídia. E a gente sabe que quanto mais cross-mídia houver, mais interessa o público, porque você tem mais inputs aí de outras áreas em que aquele conteúdo que aquele conteúdo existe, né? Mas tem um aspecto aí muito interessante também. Antes, quando o mainstream era o grande mainstream, a gente tinha os filtros, né? A gente tinha as tampas da panela, né? Era o cara, ou alguns poucos caras, sei lá, da Globo, que iam escolher quem era o escritor da novela, ou os editores que iam escolher, os poucos editores das editoras, das grandes editoras que iam escolher o que seria publicado, né? E você só se tornava relevante se você estava aí, né? Ou sei lá, os diretores de rádio que iam dizer o que você ia ouvir, e aí você só se tornava um hit se você fosse tocado na rádio, né? Mas, e hoje é isso, você tem muito canal. Agora, o que acontece nesse mundo maluco para a gente não cair para o lado que o Renato estava falando, né? Agora, porque todo mundo tem canal para se expressar, então quer dizer que o terraplanista tem tanto peso quanto, entre aspas, globalista. Vamos falar claro, né? Quem está falando a verdade, né? Por que isso esse é o perigo
da multiplicidade de canais, né? Do Quem fala algoritmo como editor, né? exatamente, o algoritmo como editor e curador de conteúdo. A gente tem que tomar o cuidado, porque a gente não pode confundir nicho com bolha, né? E nem algoritmo com curador, né? O que a gente precisa é curadoria de conteúdo, e não tampa, e não alguém que impeça. A gente tem que ser alguém que dê a voz para todos, mas não alguém que permita que mentiras, falsidades ou inverdades cheguem. E isso não impedir como é que fala, o que o pessoal gosta de dizer aí, vocês estão cerceando a liberdade de expressão. Não! Mentira é uma coisa, né? Absurdos é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Mas a curadoria é importante, né? E eu acho que quem pode fazer uma boa curadoria e principalmente ajudar, que vai ajudar, sim, a gente dar voz para as minorias, para quem tem lugar de fala. Claro que os principais canais somos nós, somos brancos, héteros, na maioria homens, né? Cis, e se a gente só for prolongar o nosso modelo, a gente nunca vai dar voz para todo mundo e a gente só vai a gente vai perpetuar o que já existe. Então, a gente precisa sim aumentar, usar o nosso poder, né, de curador e de lugar de o nosso poder mesmo, né, nosso canal, para poder dar voz para essas pessoas. E sim, essas pessoas querem se ver. As pessoas que mais leem, segundo a última pesquisa Retratos da Leitura, que acabou de sair, é uma pesquisa que se faz de, no mínimo, 2 em 2 anos, e que mostra, claro que ainda eu tenho muitas reservas aí quanto à metodologia, mas é o que a gente tem, mostra que quem mais lê aqui no Brasil é classe C, é Nordeste, né? São pessoas não brancas, né? Então, esse ministro aí que quer aumentar o imposto do livro, né, dizendo que quem lê é elite, ele está absolutamente enganado, né? Sim, são pessoas que querem se ver e pessoas que querem querem se ler e se ver, né? E pessoas que querem que precisam ter as suas histórias mostradas e contadas, né? Então, eu acho que a gente precisa entender bem o que é colocar um filtro, uma tampa, do que é ajudar a trazer boas histórias, boas pessoas, achar boas vozes, né? E eu acho que você fala, o que é tendência hoje? Hoje tudo pode ser tendência porque basta você saber aonde você vai chegar. Tem espaço para fantasia? Tem. Tem espaço para ficção científica? Tem espaço para policial? Tem. Talvez o nicho do policial hoje esteja um pouquinho maior, e a fantasia um pouquinho menor do que nos tempos do Harry Potter. Mas hoje é possível você chegar. É o lado bom da bolha. E a gente tem meios de chegar, né? Então, você achar a maneira de você chegar no público certo, né? Mas é isso, existem histórias universais, como bem disse o Leonardo, né? De autores que tocam todos e que sabem ser universais falando da sua própria aldeia, né? E essas vão tocar todas e essas vão extrapolar as bolhas, claro. Mas se você quer escrever sobre determinado gênero, hoje é possível e hoje você não vai ser mais cerceado por determinada casa
nem editorial, nem audiovisual, porque é possível você expressar a sua história e chegar a quem quer ouvir a sua história. E, então, realmente é ótimo, porque, de um lado, é uma democratização dos canais, né? Mas, de outro, é preciso tomar cuidado. É isso. Uau! Gente, virou para mim é um carrossel de emoções aqui como criador, porque vai desde uma realidade muito cruel, como a gente está vivendo esses dias e esses anos, né? Até um momento de tantas oportunidades para quem cria. E o que me veio aqui, e já é uma próxima provocação, eu estou um pouco preocupado com o tempo, eu também tenho essa obrigação de estar preocupado com o tempo. Essa conversa é muito rica e tem vários aspectos, então vou tentar dar uma orientada numa próxima leva de comentários, mas o que me veio é que no momento de tanta democracia, de tanta possibilidade de autocriação, de autopromoção, é cada vez mais importante, eu acho que, na verdade, o que eu quis fazer com esses Histórias para o Brasil é isso, é cada vez mais importante a gente debater e os autores debaterem ética na criação. É claro que, em criação artística, a ética é a estética. Por isso que a gente falou de polifonia, dialogismo. A ética é a estética. Então, já é uma primeira pista para qual a ética que a gente quer. Porque, como vocês disseram, sucesso, se a pessoa escrever bem e tiver a manha, ele faz sucesso. Se tiver a manha ou tiver um parceiro de mídia, faz sucesso. Então, já não acho que o sucesso já é o principal problema, não. Nosso, fazer sucesso. Nosso problema nosso é a gente fazer sucesso sem atrapalhar o mundo, sem aumentar o ódio, sem promover, né, conflitos, e promovendo pacificação, promovendo uma arte inclusiva, uma arte diversificada, uma arte que promova uma cultura de paz, uma cultura de alegria. Então, essa que é o nosso principal problema como artistas hoje. Eu acho que a gente tem que focar um pouco nesse aspecto. Eu diria, nessa linha, eu penso duas coisas que me veio. Uma eu queria contar rápido, bem rápido. Fiz um episódio agora na série que eu faço, que chama Unidade Básica, uma série médica. E a gente fez um episódio sobre aborto. Uma série foi criada com duas mulheres. É sempre legal criar junto. Então a gente sempre cria junto, dirigido por mulheres. E é uma série sobre questões femininas super difíceis. Quem escreveu fui eu e o Takeda, e dirigido pela Carol. E é um episódio que foi muito interessante, porque a gente tocou na questão do aborto. Obviamente, colocamos a nossa opção ideológica como passa lá, né, da liberdade da mulher decidir, etc. Mas tomamos muito cuidado de dar a voz aos pontos de vista contrários ao aborto. Fez bastante esse cuidado de não tratar a pessoa, o cristão, o evangélico, como se fosse um idiota, assim, tentar ouvir um pouco esses argumentos. Tomei esse cuidado e fiquei muito feliz quando eu vi que muitos médicos cristãos gostaram do episódio, comentaram nas redes sociais como aquele episódio construiu novas possibilidades para ele, etc. E porque é dialógico. É dialógico. É esse esforço do autor, eu acho, de não apenas lacrar a nossa opinião. Eu acho que, às vezes, a gente está lacrando demais, sabe? Um esforço estético de não apenas lacrar. Eu tenho uma opinião minha, mas não é minha obrigação expor apenas minha opinião. Minha obrigação é ouvir os lados, né? Esse esforço estético do autor eu acho muito importante para a gente pensar. E o Renato fala bastante de uma coisa que eu acho importante, que é essa contraposição, ele falou num outro documentário que a gente fez, entre ódio e amor. Nós estamos, na verdade, num momento que é uma disputa entre ódio e amor mesmo, né? E o ódio, como ele listou ali, também tem dos dois lados. Não é apenas jantar. Então, não é apenas a gente achar que as nossas opiniões vão vencer, vai jantar, porque a nossa opinião, se for passada com ódio, ela vai simplesmente catalisar o ódio do outro lado e vai aumentar. Então, a gente pensar um pouco essa ética, queria conversar com vocês sobre isso, a ética dos criadores, em qualquer gênero, porque isso passa para qualquer gênero, você vai fazer fantasia, policial, na verdade é o gênero, essa ética com esse aspecto da dialogia e com esse aspecto das narrativas que ajudam a construir esperança também. Como a gente sabe, num momento como esse, esperança é algo que está se tornando quase necessário, né? A gente precisa quase um remedinho, a gente precisa ter, que é a esperança, né? Então, obras que construam esperança.
E a gente acha que não vai ter tanto tempo. Queria que vocês perguntassem entre vocês. Agora eu vou tentar não falar mais muito. Então, queria passar para todo mundo ou perguntar para o outro também. Nessa linha, eu acho que um foco Eu estava possível é a ouvindo, questão da eu ética estava na ouvindo aqui, criação. Milton, Diga, Renato. se o Léo e a Lê permitem, a questão é o seguinte: qual é o tesão das pessoas? Porque se o seu tesão é estar certo, você vai pregar para convertidos. Não tem problema, vira uma banda gospel, tem mercado, tem louca, você vive na lógica da lacração e beleza. O meu tesão é influenciar pessoas. E não existe influenciar pessoas de verdade se você não tem o exercício de empatia de se colocar no lugar do outro. Porque se você só berra, você prega para convertido, cara. E puta coisa chata ficar pregando para convertido. É insuportável pregar para convertido. Assim, isso não tem a ver com o mercado, isso não tem a ver com a lógica, tem a ver com a real possibilidade de querer ou não ter uma influência real sobre as pessoas que pensam diferente para que juntos vocês consigam chegar em outra coisa. Nessa febre do Gambito da Rainha, que é fantástico, você vai jogar como um cara de xadrez que tenta antecipadamente antever os passos do outro, mas você já está pensando na sua resposta, o que não tem erro nenhum com isso. Mas o foco está em derrotar o inimigo, ou o seu foco está em ganhar o seu inimigo para que ele deixe de ser seu inimigo. É a mesma lógica das conquistas. Você pode ter um modelo de conquista territorial, aí você tem vários exemplos durante a história, em que você tentava impor uma catequização sobre o outro, à força, ou que você tentava ganhar as culturas que tinham perdido a guerra, e acoplar isso. E para mim isso tem a ver com uma visão de mundo final. E eu entrando no território que não é meu, é de vocês, se a gente quer ter o modelo tradicional de protagonista e antagonista, ou se a gente quer desenvolver personagens que, mesmo podendo estar do lado do mal, vamos dizer assim, comove uma grande parcela do telespectador, no caso da novela. Por quê? Porque você humaniza. E quando nós vamos olhar os grandes personagens que conseguiram ser humanizados nesse processo, então você pega a Carminha, por exemplo, as pessoas torciam pela Carminha na Avenida Brasil. Não é qualquer coisa, elas torciam pela Carminha. Porque tinha uma história humana que justificava as atitudes, mesmo que não fossem erradas. Por isso que a busca é pelo humano. É o humano que no limite une. Porque você consegue, ao entender o outro e captar essas narrativas do outro, você consegue trazer pessoas para o seu lado. Então, por mais que eu fale, pareça brincadeira a história do o que dá tesão, se o tesão está a influenciar pessoas ou pregar para convertidos. É fácil o discurso de pregar para convertidos. É vendável o discurso de pregar para convertidos. Só que não me parece ser civilizatório. E digo mais, não me parece ser inteligente do ponto de vista de uma produção que avance. Porque quando você prega para convertidos, você convive com os iguais. E ao não ter a relação com o contraditório, você não avança. E, nesse sentido, a questão que começa a ser dada, para mim, é de fundo. A questão de fundo é uma questão ética, que tem menos a ver com ferramentas, tem a ver com ética. É o que você faz com as ferramentas, como você usa as ferramentas para a produção de algo que vá além delas. E ser ético hoje é ser empático hoje. Não existe ética real sem empatia. Eu estou fazendo essas provocações aqui. Ontem a gente soltou uma pesquisa, eu fiquei meio... A gente teve durante a pandemia a possibilidade de fazer uma série de pesquisas sobre o racismo estrutural no Brasil. Eu tive
tem algo que o Newton me conhece há muito tempo, que sempre me mobilizou, que era o quanto que, ao mesmo tempo, eu consigo ver todas as questões de desigualdade no Brasil e quanto que isso acentua a minha autopercepção sobre minha posição de privilégio de terceira geração de universitários, de branco, homem e heterossexual nessa situação. E ontem, a fala do vice-presidente da República de que não existe racismo no Brasil foi de uma insensibilidade. Eu não vou perder meu tempo discutindo o óbvio, que é a existência do racismo estrutural no Brasil. Não vou perder meu tempo discutindo isso. Como não me recuso a perder meu tempo discutindo se a Terra é redonda. Mas, assim, é de uma insensibilidade nisso. E aí a gente resgatou uma das pesquisas que nós fizemos na quarentena, que mostrou que, felizmente, 90% dos brasileiros discordam do presidente da República. E aí, quando você traz as verdades factuais, né, para o debate, você consegue estabelecer, mesmo no combate, mesmo deixando claro, restabelecendo alguns parâmetros, que ou existe a empatia ou você está fora do jogo. E a arrogância intelectual, muitas vezes, impede a empatia, da mesma forma que a ignorância intelectual também não está aberta à empatia. Então, nós temos extremos aí, de uma ignorância intelectual de um lado e de uma arrogância intelectual do outro. Que os ignorantes têm um desprezo pelo conhecimento e se negam em cima da mentira, do contestamento à verdade factual e de uma construção narrativa que dialoga com a verossimilhança para justificar a mentira. E, do outro lado, uma arrogância intelectual que simplesmente prefere menosprezar, ridicularizar o outro, ao invés de estabelecer pontes e construção de canais de diálogo. A discussão sobre a religiosidade é uma questão clara sobre isso. Quando você utiliza o adjetivo de o fulano de... Ele está falando besteira, o fulano de tal é evangélico. Alguém em sã consciência acha que você abre a cabeça de algum evangélico quando você qualifica negativamente a fé dessa pessoa? Vamos ser racional. E se usa isso quando se chama de fascista ou quando se chama de comunista, como um adjetivo qualificador ou desqualificador de alguém. Isso é o que precisa ser combatido para a construção de narrativas comuns. E quando a gente vai olhar boa parte das histórias que, de fato, prendem a atenção das pessoas, nós temos uma questão humana fortemente estabelecida, e essa questão humana rompe com as bolhas de certo ou errado, de claro ou escuro, de verdade ou mentira. E tornam os protagonistas e os antagonistas os mais interessantes do cinema ou da literatura. Excelente. Alguém quer comentar? Eu só vou lembrar que realmente a humanização do vilão é uma tendência que se percebe na animação, né? Meu malvado favorito, tem tantos filmes de humanizando o vilão. Shrek, tem... É uma demanda atual mesmo, eu percebo claramente a demanda atual de entender o vilão, e eu acho que às vezes a gente na arte, a gente que é progressista, não tem dado tanta empatia pelos vilões, entre aspas. Mas diga lá. Léo, pode comentar. Sem áudio. A Alê, você queria falar antes? Eu queria falar só rapidinho. Eu acho que essa tua fala é bastante animadora, Renato, eu acho, porque se antes o que impedia ou que regulava, vamos dizer assim, os canais, que é o que eu estava dizendo, era, sei lá, a limitação dos próprios canais, talvez o que a gente veja regulando aí a própria expressão seja a ética mesmo, né? Alguma coisa mais darwinista de sobreviver, o que realmente fique, o que extrapole essas bolhas mesmo, né? O que as pessoas vejam
o que toca as pessoas além de qualquer coisa, né? Eu acho que aí o desafio é a gente conseguir histórias que realmente toquem. Na verdade, as que permanecem, né? E é isso, Dostoiévski, né? E todas as outras que permanecem são essas mesmas, né? São essas que e a própria, sei lá, da Carminha, ou qualquer novela, ou qualquer grande obra que permanece são as que conseguem tá mais do que só na superfície da pele, né? Elas entram profundamente e tocam o que tem de humano, né? Então, tá aí o segredo também da história que toca, né? É aquela que mexe no que tem de humano, além de só uma trama, né? Então, isso é até animador, né? Não é fácil, mas talvez seja aí, né? Poxa, falas que realmente nos tocam. Uma coisa muito boa, realmente, é que, por exemplo, os serviços de streaming, alguns canais de televisão, eles têm realmente muito ativamente nos desafiado, tragam coisas novas, coisas que não foram feitas, novas narrativas, novas linguagens, novas falas. Isso tem nos estimulado muito, né? Então, eu queria também deixar uma mensagem aqui que, né, o mundo do algoritmo, do software e do hardware, mas a nossa indústria, a matéria-prima dela continua sendo o brainware, é a criação humana, é o cérebro humano. Eu sei que a inteligência artificial está ganhando espaço aí, tomara que ganhe, não creio que ela vá substituir completamente a criação do espírito humano. Com relação ao que o Renato disse e a Alessandra complementou, eu faço eco. Eu, quando busco um projeto, série, filme, o que for, o que eu procuro é o humano, não o demasiado humano, para fazer uma brincadeira com um livro conhecido, mas o profundamente humano, que é um pouquinho diferente. Essa profundidade do humano não cansa de me fascinar, e é ela que eu busco nos meus projetos. Com relação, finalmente, a essa terrível equação que a gente vive, que foi a transformação de todos os adversários em inimigos, a recusa a qualquer diálogo, a gente insiste que o importante realmente é se colocar, sabe, poder se colocar no lugar do outro. Eu me lembro de uma coisa que eu aprendi com meu avô. Meu avô foi educador público, Anísio Teixeira, e ele tinha um hábito muito curioso. Ele era uma pessoa muito, assim, muito convincente. E ele adorava discutir, conversar, trocar ideias, inclusive sobretudo com pessoas que pensavam diferente do que ele, porque isso ajudava ele a ampliar a sua forma de pensar. E volta e meia ele estava numa discussão com alguém e a pessoa concordava com ele. Concordava. Anísio, você tem razão. Ele imediatamente falava assim, não, peraí, não pode concordar assim tão rápido. Vamos fazer o seguinte, eu me boto na tua posição e você bota na minha, a gente continua o diálogo, que dá para explorar isso aqui um pouco mais, entendeu? É como se fosse um jogador de xadrez que trocasse de lado no meio da partida para jogar pelo outro e você pelo teu lado, e ver como é que essas táticas se confrontam, sempre com um objetivo comum. Então, assim, acho que essa é a grande lição que nós estamos tendo todos, de que é importante o diálogo, a polifonia, e é nisso que a gente está apostando como produtores audiovisuais, e felizmente os agentes do mercado, os parceiros e a tecnologia está permitindo isso. O mundo não é róseo, não estamos vivendo um momento de euforia de nada, mas em alguns lugares há muita esperança, sim. Gente, quem quiser fazer uma rodada final, tá um cara de final bonito aqui, apesar de ter sido só 2 rodadas cada um. Eu agradeço aqui, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, um privilégio estar aqui essa tarde. Opa, se quiser colocar algum comentário a mais, assim, também estamos abertos. Eu também queria lançar esse dado, que é um dado aí, o Siddhartha lançou outro dia um dado, o Siddhartha Ribeiro, tem me inspirado muito. Acho que o Renato deve ter esse dado exato. Acho que 87% dos brasileiros se definem como cristãos. E o Siddhartha estava fazendo essa provocação no sentido que, se a gente realmente recuperasse alguns princípios do cristianismo, como a fraternidade universal, o cuidado à diversidade, no sentido de tolerar os outros, princípios mais lá na fundo do cristianismo, a gente conseguisse consensuar
o que é isso, até os que não se definem cristãos seriam, obviamente, contemplados, porque o cristianismo justamente era isso, né? Era a coisa de fraternidade universal, independente de ser cristão, da fraternidade com cristão. Então, realmente, que a gente conseguisse debater umas éticas até antigas, assim, as pessoas já se definem como aquilo. Se a gente conseguisse, enquanto país, consensuar algumas coisas básicas de formação, acho que a gente conseguiria fazer esses diálogos todos. Não aguentei não fazer essa provocação, porque estou cada vez mais preocupado com isso. Mas isso é chave, Newton. Quando você busca o que une, você entende que o pensamento genuíno cristão não ganhou o tamanho que ganhou do nada, nesse princípio. Quando você vai buscar o que une, você encontra que a solidariedade é um grande valor cristão e é um grande valor humano. O olhar o outro, ou fazer o bem sem olhar a quem. A lógica da tolerância, a crítica aos vendilhões, a defesa da prostituta e dos aleijados, isso são valores cristãos. Por isso que a narrativa é chave para conseguir isolar as polêmicas reais do que são as falsas polêmicas da sociedade brasileira. Isolar o que são as falsas polêmicas das polêmicas reais é chave para isso. Isso não é um detalhe, porque aí você encontra o que é humano, e o que é humano une. O problema é que se insiste na narrativa da lacração, da desqualificação do outro, você não consegue estabelecer um ouvido aberto para a discussão dos fatos em si. Você fica discutindo as versões. E ao discutir as versões, a pessoa só fica preocupada em ter alguém que reproduza a sua própria visão de mundo. As fake news crescem não apenas por causa dos algoritmos. As fake news crescem porque elas são a reafirmação estética daquele velho ditado que diz: nossa, aquele fulano é tão inteligente, ele pensa tão parecido comigo. A fake news é o fulano tão inteligente que pensa parecido com o cara que reproduz a fake news. É disso que nós estamos falando. Então, a busca disso que é comum, saber separar, e aí usando outra fala cristã, o joio do trigo, separar o que a polêmica é real do que é a polêmica imaginária e não caindo nas cascas de bananas estéticas e narrativas que levam à polarização, é a única forma de se estabelecer histórias que unem o Brasil. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado, Renato. Ale, quer comentar alguma coisa? Não. Contar histórias, né? Dominar a narrativa. Eu acho que, se não é a maior, é uma das maiores armas, né? E é ruim usar essa palavra, mas vamos dizer assim, é um dos maiores poderes que o ser humano tem. A gente só é humano porque a gente soube contar história, né? A gente só, né, nós somos um dos animais mais idiotas na face da Terra, idiota em poder físico, idiota em recurso, idiota em corpo, mas a gente tem esse poder de contar histórias, e foi isso que nos fez ficar unidos para enfrentar todos os perigos contra as feras, contra as adversidades, contra o clima, né? E foi acreditando nas mesmas histórias que a gente se uniu. Só que também foi acreditando nas mesmas histórias que a gente se desuniu, né? Então, eu acho que se a gente conseguir usar o poder das histórias que a gente sabe, né? E esse é o poder na mão dos criadores de histórias, para a gente se unir e não para se desunir, a gente pode conseguir mudar as coisas, porque, como disse o Renato e o Leonardo, a gente, no fundo, direita ou esquerda, para cima, para baixo, de um lado ou de outro, no fundo todo mundo quer a mesma coisa, é só uma história que contaram, ó, é o outro que está te querendo
que o seu filho seja não sei o que, é o outro que está querendo te prejudicar, é o outro que está... Ninguém quer o mal de ninguém, no fundo, todo mundo quer viver bem, né? São poucos os que querem o mal e usam a massa para conseguir para si, né? Então, se a gente for com boas intenções, contando boas histórias, a gente pode aproveitar o poder que elas têm para o bem, e não para o mal, para destruir, né? Eu acho que a gente podia aproveitar bem essa potência que a gente tem nas mãos. É isso. E foi um prazer enorme conhecê-los e estar aqui. E é isso, vamos em frente. Prazer, obrigado a todos. Acompanhem o Festival de Petrópolis, tem outras mesas. E Histórias para o New Brasil também tem várias mesas no meu canal do YouTube. Quem quiser acompanhar, está lá. Muito obrigado a todos, gratidão. Obrigado por estar aqui juntos.